Adriano Saghelli e esse é mais um vídeo da série Como usar a oratória para alavancar sua carreira. Nesse vídeo eu vou falar para você da importância de você pensar antes de falar. É comum algumas pessoas acreditarem, até porque conhecem muito bem o assunto, ou porque o assunto é muito familiar, muito conhecido, que não precisam se preparar antes de falar, que não precisam organizar suas ideias antes de comunicar. Mais ou menos assim, chegam e falam. Isso não funciona muito bem assim. Pode até funcionar para algumas pessoas, mas se você quer ter uma fala campeã, de qualidade, objetiva, convincente, você precisa se preparar antes. Precisa organizar suas ideias para falar muito bem no final. A preparação é o bastidor do show ao vivo. Vamos fazer uma analogia com as Olimpíadas. Nós estamos aí as Olimpíadas chegando no Brasil, no Rio. Vamos imaginar o atleta de alta performance. O atleta de alta performance se prepara muito antes de viver uma prova ou um jogo. Imagina um nadador olímpico. Ele se prepara 4 anos para viver uma prova que deve durar o quê? Minutos. Um jogador de futebol treina o ano inteiro para uma partida de 90 minutos. A oratória tem um paralelo muito próximo ao campeonato de alta performance, porque do mesmo jeito, se você quer falar de uma forma campeã, você precisa se preparar antes. Uma fala sem preparação, eu gosto de dizer que é uma fala suja, uma fala cheia de ruídos, que você vai, volta, corrige, gagueja, dá branco, e no final seu interlocutor, quem está te ouvindo, não vai entender sua mensagem. Não vai compreender o que você quer com aquilo, com o que você está falando. Imagina os políticos hoje, vamos pensar no cenário atual hoje. Vamos escutar os políticos falando, alguns políticos falando. Você vê uma fala confusa, tem políticos de alto escalão que perdem aquele raciocínio no caminho, na metade do que estão falando. Falar de forma compreensível é se preparar antes. Aí eu vou perguntar, como é que eu me preparo? A sacada é seguir um método que você vai usar e vai organizar suas ideias de uma forma lógica, para que você possa transmitir a sua mensagem de forma simples e fácil entendimento. O teu interlocutor vai entender exatamente o que está dizendo. Uma boa preparação antes, ela faz com que você fale bem, que você desperte no outro, olha que bacana, a vontade dele te ouvir, de parar para te escutar. Eu digo que tem 2 coisas importantes quando a gente fala em público. Uma, primordial, que o outro queira te ouvir, senão não tem comunicação. E o segundo, que a gente se sinta entendido pelo outro, que a tua fala seja muito bem compreendida. Tá? Então, primeiro, que ele escute. Eu pergunto para você, quando a gente fala, vê se você concorda comigo, o que a gente mais quer é ser ouvido. Qualquer comunicação que a gente tenha, o que a gente quer é ser ouvido. Se você assistiu o meu primeiro vídeo, na verdade, dessa série, se não, vá lá assistir, eu falei que eu construí um método espelhado no exemplo do meu pai, no grande exemplo do meu pai. E esse método é o nome de Método Calvin de Apresentação. Esse método vale para qualquer apresentação. Uma palestra, um treinamento, a apresentação de um projeto, uma conversa de corredor, uma entrevista, uma fala de improviso. Aí você pode dizer, como assim uma fala de improviso? Se eu vou falar de improviso, eu não sei o que eu vou falar e não sei quando eu vou falar. Pois o método Calvin te ajuda também numa fala de improviso. A raciocinar de uma forma lógica que você, a hora que for falar, você fale de forma com muita qualidade. O método Calvin tem 6 passos. 6 passos simples, mas poderosos. Como todo método, ele traz ferramentas técnicas que vão te ajudar a estruturar a sua fala desde o início, desde o momento que você está, no conhecimento das suas ideias, até o momento de você falar, de você concretizar a sua comunicação. Usar um método é sair do modo amador para o modo profissional. Eu me lembro das minhas aulas de oratória e vejo muitos alunos chegando inseguros, com medo, ansiosos, conhecimento zero de técnicas e saírem mais confiantes, mais seguros, administrando o seu medo e falando de forma muito bacana, com muita propriedade, com muito convencimento para o outro. Eu me lembro de um aluno que me chamou a atenção porque durante as aulas ele ficou muito atento ao método, a receita de bolo. Como é que eu faço? De que jeito? Qual é o caminho? Deixa eu aprender muito bem. E aí ele me liga, me manda uma mensagem, um e-mail, depois de um tempo, e diz assim para mim, muito feliz nesse e-mail, dizendo que ele fez uma apresentação para a diretoria, usando todo o método que ele aprendeu no curso de oratória, e ele foi aplaudido no final.
feliz da vida por ter sido aplaudido e ter chegado exatamente no resultado que ele esperava. Quem não gosta disso? Quem não gosta de falar muito bem e no final ser muito aplaudido, ser reconhecido por que ela fala? Eu digo que é uma sensação de dever cumprido. Valeu, consegui atingir o outro, consegui dizer exatamente o que eu queria dizer. Agora, para eu viver essa sensação de aplauso, de reconhecimento, tem um passo a passo aí, não tem como. Eu preciso praticar, eu preciso pensar, me preparar, experimentar todas as oportunidades de falar em público, todas. Ah, tem que fazer uma apresentação, eu vou. Tem que falar em uma reunião, eu vou. Tem que expressar as ideias, eu vou expressar. Né? Usar todas as oportunidades. Porque na hora que a gente vai fazendo esse passo a passo, chega um momento, vira um hábito. Vira um hábito. Já estou no piloto automático. Eu falo sem pensar não no sentido que eu não preparei, mas isso já está incorporado. O cérebro, quando a gente já está no momento de hábito, já fazendo no piloto automático, ele acha um atalho. E esse atalho leva a gente a ser mais eficiente e mais rápido naquele objetivo que a gente quer. Mais ou menos se a gente fizer um exemplo do carro. Quando a gente começa a dirigir, a gente está inseguro, não entende direito como funciona um carro, tem que prestar atenção em vários detalhes. Depois de um tempo, de praticar muito, a gente entra no carro, dirige ele sem lembrar de qualquer passo, porque esses passos já estão incorporados na gente. Então, tem que viver esse passo a passo para a gente chegar lá. Então, bora para o primeiro passo do método Calvin. O primeiro passo do método Calvin é: eu preciso conhecer muito bem do que eu vou falar. O conhecimento é a base da tua oratória. É como se fosse a semente no jardim. É dali, eu conhecendo muito bem do que eu falo, do tema que eu estou falando, eu vou conseguir gerar no meu público confiança. E quando as pessoas confiam mais a gente, elas abrem o coração para nos ouvir. Eu digo que ela abre a mente, os ouvidos e o coração para escutar a nossa mensagem. Por isso, invista tempo em procurar fatos, informações, dados, estatísticas, exemplos, para sustentar a sua fala. Para a sua fala realmente ter sustentação de teoria, de conhecimento daquilo que você está dizendo. Agora, só conhecimento não adianta. Pense em professores que você deve ter tido na tua vida, que conheciam muito da matéria, mas às vezes não conseguiam passar da forma mais correta, da forma mais interessante. O conhecimento é super importante, é a base de apoio da tua fala. Mas o método vai fazer com que você organize esse conhecimento, que ele chegue no outro de forma simples e de fácil entendimento. O teu interlocutor, quem nos escuta, não está interessado em todo o conhecimento que a gente tem, mas está interessado em saber quais são os pontos principais que a gente vai trazer daquele conhecimento. Quando a gente não conhece do que fala, eu digo que a gente entra no modo embromation, enrolation. A gente começa a enrolar e o nosso público percebe muito bem que nós estamos enrolando. É uma fala vazia, você espreme, chega uma hora e não sai mais nada. Agora, quando a gente conhece muito bem do assunto, se prepara nesse assunto, nós falamos de forma campeã. Como eu disse, isso gera no outro confiança de nos ouvir. Ele fica aberto para entender o que a gente está dizendo. Então fica a super dica. Prepare-se e conheça muito bem daquilo que você vai falar. O público só te agradece. Valeu a dica? Valeu a super dica? Então bacana. Curte aqui, deixa teu comentário no vídeo, vai no site. Como eu te falei, lá tem vídeos novos, textos novos, tem uma área VIP muito bacana que você pode se inscrever. Eu vou gostar muito. Tá? Tchau e eu espero você no próximo vídeo. Não perca!